tudo bem com vocês aí que me acompanham via canal do YouTube? Hoje nós vamos ter um bate-papo especial com esse casalzão aqui. O pessoal chama de casalzão da... Vocês são um casalzão sensacional. Eu sou fã de vocês particularmente, porque eu pessoalmente aprendi muito nos treinamentos com vocês. E aqui do meu lado direito, do seu lado esquerdo que me vê, está o Ricardo, que trabalha com análise corporal. Isso mesmo, Ricardo. Isso aí, analista corporal, practitioner, coach e algumas coisas mais. É uma fé. As cositas mais. E do meu lado esquerdo, sua direita, de que me vê, está a Dúnia. Vocês já conhecem, nós fizemos aí uma live recentemente no meu Instagram sobre a questão comportamental do ciúme, mas sobre a análise da sistêmica, da constelação sistêmica. É isso mesmo, né, Dúnia? Dúnia é consteladora. Consteladora, treinadora comportamental, terapeuta em hipnose, regressão, axis, várias cositas más, como E diz. outras cositas mais, como diz aqui o esposo dela, o Ricardo. Então, pessoal, a situação é a seguinte. Eu trouxe esse casalzão para falar aqui sobre um problema muito recorrente, pelo menos nas queixas das pessoas com quem eu converso, Ricardo. Mulheres. Porque eu sou o tipo do cara heteroafetivo. Sabe o que é isso? Não. Eu tenho visto muito isso, Dunia. Rapaziada é homoafetiva. Tem afeto no mesmo sexo. Vai jogar futebol com os amigos, baralho com os amigos, beber dança com os amigos no bar. Mas não é heteroafetivo, não é amigo da esposa, da namorada. Uhum. Não tem afetividade nela. Com ela tem só sexo. Uhum. Eles são heterossexuais, mas heterossexual, homoafetivo. E eu sou heteroafetivo, amigão. Eu tenho um monte de amiga mulher. Uhum. A uma porque gosto muito delas. Gosto muito desse universo feminino, aliás. Né? E eu aprendo muito com os feedbacks que elas me trazem. E eu recebo muita queixa, Ricardo. Muita queixa. Vejo muito nos perfis sociais, em conversa com as minhas amigas. Mulheres sensacionais. Mulheres que buscaram evolução emocional, evolução profissional, cresceram sobremaneira e chega a uma certa altura, elas não encontram homens para se relacionar. E elas acabam virando vítima daquela rapaziada que parece, mas não é. Então elas estão na balada com as amigas, ou no jantar, ou na igreja mesmo, já vi casos. E aí tem aquele cidadão que à primeira vista, ao primeiro impacto, é o que agrada a moça. Ele tem bons comportamentos, visualmente falando ele é bonito, ele é generoso, ele é gentil. Conversa bem. Conversa bem. Puxa, nós estamos falando de qual perfil aqui, Ricardo? Uma mistura de dois perfis, na realidade, né? Do psicopata, falando agora da análise corporal, do psicopata e do rígido. Legal. E como é que você identifica isso, Ricardo? Essa questão de comportamento de rigidez, psicopatia. Se de mais nada, é bom deixar claro que a psicopatia não tem nada a ver com doença, né? É só um modo do perfil corporal da pessoa. Sim, né? Não tem conexão com a patologia, né? Com o transtorno da psicopatia. Como é que você identifica isso, esses comportamentos? Basicamente, tudo isso vem da infância, né? De traumas que a pessoa passou e ela precisou, naquele momento, dar um significado. Então, ela uniu o trauma ao significado, aos momentos que ela estava passando, e aquilo gerou um comportamento para ela. Porém, ela não consegue se desconectar desse trauma, então é por isso que o comportamento dela, mesmo na vida adulta, imita aquilo que aconteceu lá atrás, na infância dela, e que ela, para sobreviver melhor, ela começou a fazer isso. Então, quando nós temos comportamentos que muitas vezes são indesejados, que é esse caso que o Diogo está trazendo, nada mais são do que formas que essas pessoas encontraram de sobreviver. O sistema delas entendeu que assim, funcionando dessa forma, eles iriam conseguir ganhar o jogo da vida, né? Se sair melhor no trabalho, com pessoas e por aí vai. Então, muito pode ser talvez um julgamento, né, de quem não conhece, de quem não entende. Fulano se comporta diferente do que eu faço, de como eu sou. Mas é a natureza dele, né? Então, a partir do momento que para essa pessoa esteja incomodando, esteja incongruente, aí ela pode mudar, melhorar e por aí vai. Buscar na terapia, né? Claro, né? Também, sim, no universo terapêutico. O pessoal que está vindo ali, como é que eu vou saber? Eu olhei a cara do cidadão, falei, é rígido, é psicopata. Você não vir com atestado na mão, não. Nós não vamos saber, doutor. Explica para nós aí, Ricardo, como é que você vai identificar? A grande queixa das mulheres, por exemplo, vem com aquele cidadão que é o conquistador. Muita gente chama de síndrome de Dom Juan, eu não sei o que é essa síndrome no médico. Mas eu tenho um monte de amigo que é assim. O cara
conta na listinha. Já foi. Aham. Já pegava. E ele precisa, talvez, não sei o que vai nos dizer, alimentar o ego, não sei o que ele precisa alimentar, o orgulho próprio, ou ele precisa se sentir autossuficiente, não sei. Diz para nós o que move esse tipo de comportamento. Por exemplo, o Dom Juan. Tá, O que move ele? Porque você disse que muitas vezes está registrado no comportamento da infância. exato. Como é que a criança vai estar seduzindo os outros? É porque nessa fase, né, na fase infantil, a sedução ela não está ligada a um âmbito ainda sexual, mas ela precisa seduzir, talvez naquele momento, para poder ganhar as coisas, para ela poder ter benefício, digamos assim. Então, como eu disse, a partir desse tipo de trauma, ela continua funcionando dessa forma. E uma das palavras que está ligada a esse comportamento masculino é justamente a sedução. E o que é a sedução? A sedução é, eu preciso me conectar a uma pessoa, só que se aquilo fica muito sério, aquilo me causa uma sensação a qual eu preciso, a partir dali, me afastar. Né? O Dom Juan. O que é o Dom Juan? É o conquistador. Ele precisa conquistar. No momento que ele conseguiu conquistar, que ele percebe que a mulher está na dele, ele se desconecta. Então perceba, não é nem você conseguir chegar, muitas vezes, ao sexo, às vezes nem isso ele precisa. Nem isso ele precisa. Ele precisa entender que a mulher está totalmente, né, entregue aos encantamentos dele. Júlia, tem alguma coisa vindo sistêmica, é isso? Estava aqui pensando justamente nisso, porque sim, quando nós olhamos do ponto de vista sistêmico, esse cara, eu sempre digo, primeiramente, né, antes de falar isso, que na vida de um homem, que é o caso aqui, só existem duas mulheres, só podem existir duas mulheres, que é primeiramente a sua mãe e a sua esposa. E o filho, a relação é diferente, né? O filho é uma relação de cima para baixo, então a filha, né, que venha nesse casal, ela tem um outro patamar. Mas na vida desse homem existem duas mulheres sempre, a mãe e a esposa. E o problema do Dom Juan está justamente nisso, é quando esses papéis eles estão se confundindo. Porque o que é o Dom Juan? É o cara que ainda não saiu da esfera da mãe, ou seja, por algum motivo na vida dele, ele se afastou da figura paterna e cresceu na esfera materna. E ele permanece nessa esfera. Dificilmente esse cara encontra uma mulher, porque é como se a minha mãe, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela fez tudo por mim, então nenhuma mulher vai ser tão boa quanto a minha mãe. Nenhuma vai bastar. Por quê? Porque a minha mãe, ela é maravilhosa, ela está acima, é Deus no céu e ela aqui na terra, então não existe nada superior a isso. Então ele nunca vai se contentar. Ou ele sempre vai ficar nessa busca insana de que a mulher seja muito próxima à mãe. Mas aí vem um momento de conflito. Mas a minha mãe faz melhor. Então eu volto para a esfera da mãe. E ele fica nessa dança, nessa insatisfação e nessa busca. Quando essa mulher começa a ocupar um papel diferente, para ele já não dá mais. Ele foge e volta para a mãe. Ele foge e volta para a mãe. Olha, eu não tinha visto por esse lado. Até porque eu não tenho a experiência terapêutica que vocês dois têm, e nessa experiência profissional. Embora também seja um profundo estudioso, não fui para essa seara de tamanha intimidade. E eu pensava que quando se falava na síndrome do Dom Juan, era o cara que queria seduzir todo mundo. Sim. Mas não imaginava que era o Dom Juan filho, né, da mamãe dele. Então ele Isso. estava sempre seduzindo alguém para satisfazer algum vácuo. Eu imaginava que ele queria substituir a mãe, mas não, pelo contrário. Ele está seduzindo sempre alguém porque ele não substituiu a mãe, é isso? Isso mesmo. Exatamente. Poxa, que interessante. Uhum. Eu não tinha imaginado por esse lado. E vamos lá, voltando aqui, sair da sistema, voltando pro comportamental, Ricardo. Esse cara aí seduz todo mundo, beleza? Sim. Nós falamos há pouco, ainda antes de começar o vídeo, sobre o Peter Pan, a síndrome de Peter Pan. Sim. Que também tem algum tipo de relação comportamental, afeta algum tipo de perfil específico de comportamento. O cara que tá lá com 50 anos e acha que tem 13. É isso? É o famoso não saiu da quinta série. Vou fazer um parênteses. Deixa eu fazer um parênteses. Eu digo para todo mundo que o cara não saiu da terceira série. Porque, segundo a antropologia, a pedagogia e também a PNL, que nós temos formação, é na primeira infância que o cidadão forma o seu comportamento. É isso? Até os 6, 7, 8 anos. A maioria das crenças vem dali. Então, 6, 7, 8 anos é a terceira série, moçada. É com 10 anos que você tá na quinta. Então, com 10 anos, você já tá fazendo cagada que você gravou na terceira. Então, você, meninão, que nos acompanha, você não tá na quinta. Você nem chegou lá, se você tá apresentando esse comportamento. Você tá na terceira série ainda do primário, hein? Abre o olho.
Né? Mas voltando lá, então, para esse cidadão que é o Peter Pan. Qual é o tipo de perfil comportamental dele aí, Ricardo, que faz identificar que ele tem esse problema? Muitas vezes ele está muito próximo também do comportamento do Dom Juan, né? Mas agora usando um termo que na análise corporal muitas vezes é utilizado, é aquele homem que o saco ainda não desceu. Corta nada, não tem nada figurativo aqui. Nem Mas é verdade, é verdade. Não amadureceu. Ele tem um poder de sedução e tudo mais, mas o que é, né? O Peter Pan, né? Que nunca cresceu, ele não quer crescer, ele não quer ir para a vida, né? Assumir todas as responsabilidades de um adulto sadio e maduro. A gente usa uma história, né? Uma parábola. Parábola? Metáfora. Metáfora. Quase. Quase. Curva. A parábola é da geografia e da matemática, né? Então vamos lá. Que diz o seguinte, que é aquele que constrói a casa de árvore, né? Nos fundos da casa dos pais dele. Por quê? Porque se vem uma tempestade, uma chuva forte, se a coisa começa a apertar, ele desce as escadinhas e vai lá dormir na casa dos pais. Então ele precisa estar ali ainda muito próximo. Do mesmo jeito que a gente comentou agora, né? Que é o homem que ainda está conectado à mãe. Ele não conseguiu romper esse fio invisível e assim, mãe, eu fui para a vida. Eu assumo responsabilidades, eu estou pagando meus boletos e por aí vai. Peraí, ó, Ricardo. Eu gravei uma entrevista, que como eu fui começar a gravar esse ciclo de entrevistas com mulheres, a primeira tinha que ser a minha mãe. E eu gravei com ela. E ela disse assim no final do vídeo, deixando o último recado dela: atenção, mulheres, nós é que colocamos eles no mundo. Nós somos responsáveis, não podemos lançar mão dessa responsabilidade. Então isso é quase que um recado às mães que superprotegem os filhos. É isso? Perfeito. Sim, essa superproteção. Mas, abre aspas, tudo vai depender também do significado que esse indivíduo, homem, está dando a tudo isso. Porque ele também tem o poder de se desconectar. Por mais que a mãe puxe e tente manter ele nesse seio materno, ele é capaz, sim, de falar assim, mãe, tchau, eu tô indo para a vida. E antes da gente vir aqui para a visão sistêmica, Ricardo, são 5 os perfis comportamentais, certo? Corporais, né? Certo? Isso. Quais são eles? Esquizoide, primeiro a se formar, depois o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Tá. A moça que tá vendo o vídeo, falando Ricardo é o cara, manja de análise corporal. Mas ela quer saber o que esse cara faz com o corpo que vai fazer ela bater, olhar o cara e falar, opa, aqui tem um painel de lona amarelo. Vou fugir desse cara porque ele é desse jeito. Que tipo de perfil corporal que ela tem que olhar e falar, cuidado. Ela tem que ligar aquela luzinha vermelha e falar, opa, esse cara pode apresentar. Pode? Não é absoluto. Não. Ele pode apresentar. Não é uma regra, né? Sim. Mas é talvez uma tendência. Então, vamos pensar nos homens que têm uma energia, né, de aparência das quais mais agradam as mulheres. Da mesma forma, isso vai acontecer também para as mulheres, nesse caso aqui. Então, às vezes o comentário que vem das mulheres é, putz, o cara é um gato, o cara é um lindo, mas é um galinha. Mas é um galinha, mas não presta. É que eu sou feio. Ou seja, a traumatização dele lá atrás está muito ligada à sensação que ele teve de ter sido traído. Então, para que ele não volte a ser traído, ele prefere oferecer essa sensação antes para outra pessoa, né, e trair essa outra pessoa, do que correr o risco disso acontecer com ele de novo. De novo, por quê? Porque essa sensação está gravada lá atrás. E como esse também é um perfil de um cara extremamente competidor, né? Então isso ele vai estar sempre querendo estar na frente. Então a mulherada tem que prestar atenção naqueles que estão em dia com a harmonização, Sim. que estão sempre no melhor traje, se não estão disputando com o mais bem trajado da balada ali ou do local, Sim. o mais cheiroso, o melhor carro, aquele que está buscando cara aparecer garboso. mais, é o que ela tem que ligar o alerta. Sim, mas vamos lá, né? Anota aí na fichinha, ligar alerta com Os topetão. bonitões da balada. Olha aí, tá bom? Alerta menos. Na visão sistêmica, essa parte que o Ricardo acabou de falar sobre o pessoal da síndrome do Peter Pan, que não saiu lá da 3ª série, não é mais 5ª, ok? Como a sistêmica vê isso daí? Esse é o cara filhinho da mamãe. É aquele cara que ele ainda segue muito infantilizado devido a essa super proteção que a mãe deu, ele não consegue ir para a vida. Então ele não consegue se desconectar dos pais
e falar, não, eu tô pronto, tá tudo certo, eu vou. É o cara que muitas vezes ele entra no meio da relação desse pai e dessa mãe. E aí ele vira aquele motivo até de chantagem dentro da relação de um casal, mas é porque o filho é meu, porque é o meu filhinho, porque é o meu isso, meu príncipe, meu isso, meu aquilo. E esse menino ele vai crescendo nesse empoderamento. E ele não consegue se desconectar dessa mãe. Então, tudo para ele a mãe faz. Então, a mãe escolhe a roupinha para ele, a mãe coloca a comidinha para ele, a mãe faz o feijãozinho do jeito que ele gosta. Eu já vi E uma aí, expressão, é o cara que é casado com a mãe. isso, perfeito, é o cara Entendi. casadinho com a mãe. E aí, quando ele vai para uma relação, ele também quer que a mulher se torne essa pessoa. É meio que a escrava dele, né? E aí, ele encontra muitas vezes uma mulher para mandar nele. Interrompendo, deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. Você falou agora há pouco da síndrome do Juan, o cara que muitas das vezes escapou do contato com o pai e tem mais contato com a mãe. Isso. Isso pode acontecer, então, na vasta maioria dos caras que são filhos de casais separados na infância. Muito E daí ficou provável. morando com a mãe e acabou assumindo esse perfil de comportamento. Já foi abandonado pelo pai, Sim. não querendo ser abandonado pela mãe, talvez um temor. Ele viu isso acontecendo, Uhum. né? Agarrou na mãe Isso. e então casou-se com ela, cresceu com ela e há essa dificuldade de encontrar outra mulher. Exato. E quando ele encontra uma mulher que é subserviente a ele como a mãe, Uhum. mas ele vai ver nela a mãe e vai procurar continuar seduzindo as outras. Muito provável. É. Então, esses dois perfis, eles estão muito relacionados. Eles podem, ao mesmo tempo, ser somente um ou também oscilar entre os dois, entre um e outro. Porque o tempo que eu sou o Dom Juan, conquistador, bonitão da balada, que quer pegar todo mundo, quando eu encontro alguém, eu coloco ela na posição da minha mãe. Ele até às vezes casa, ele consegue constituir uma família, mas talvez ele vá buscar alguém para trair. Por quê? Porque esse homem que tem essa visão da mãe, cedo ou tarde não vai conseguir transar com a mulher que está dentro de casa. Porque ele vê a mãe nela. Porque ele vê a mãe nela. E aí surgem aí a grande maioria dos problemas de relacionamento. E essa mulher, inconscientemente, também passa a projetar um filho, porque ela fala, ai, tudo eu que tenho que fazer, tudo eu que faço, ela se sobrecarrega e a relação, ela vai ruir, não tem o que falar, isso vai acontecer. Rapaz, Cedo ou tarde. Então, trocando em miúdos, rapaziada, deixe seu saco desceu. É. Não case com a mamãe. E se casar com alguém muito parecida com ela, assuma ela como sua esposa. Não tira ela pra mãe, né? Ela não tem que ficar cuidando de você. E você ir buscar fora de casa aquilo que você tem à disposição dentro de casa. É isso aí, moçada? É isso aí. Mas, Ricardo, na análise comportamental, tem virada de chave? Tem, com certeza. Como é que o cidadão vai fazer isso? Falar, Ricardo, quero fazer uma análise, quer ver onde é que eu tô, se meu corpinho tá em dia, análise corporal. Analisa aqui meu corpinho. Não é bem isso, né? Só olhar por traços corporais, se a pessoa apresenta aqueles traços de comportamento, Isso. vai trazer isso por consciência. Ela fala, você tem esse traço, você se comporta dessa forma. É isso? É, porque isso que o Diogo acabou de falar é o visível, que é o nosso corpo, explicando o invisível, que é a nossa mente. E é isso mesmo, o corpo fala mesmo. Exato, isso mesmo. E olha, eu nunca vi errar. Vou dar um depoimento, testemunho e já vou vender o serviço dele, né? Não foi ele que fez a minha, porque ele é meu amigo. Mas me indicou, assim, Uma parceira para fazer a análise do Diogo. Nunca nem passou na minha frente, nem na minha janela. Fez por foto, ela mora em outro estado da federação, e ela falando de mim, parecia que ela me conhecia desde quando eu era criança. A análise corporal definitivamente foi uma coisa que mudou a minha vida. A partir do momento que eu passei a me conhecer e saber como eu me movia, para poder mudar algumas coisas. E na sistêmica também. Como é que a gente tem essa virada de chave também? Tem? Tem. Se olhar o sistema e falar assim, deixa eu tirar você daqui e colocar lá. Tem. Não, né? Tem? Tem como. Tem como virar a chave, sim. Dentro da questão sistêmica, primeiro é identificar qual é o teu papel no teu sistema familiar. Ou, melhor, qual o papel que você está ocupando. Porque, geralmente, há uma desordem nesse sistema. A pessoa, ela está fora da posição dela. Ou seja, às vezes ela está no local do pai, às vezes ela está lá no local da mãe, algum tio, algum avô, ela assume um papel que não é dela dentro desse sistema familiar, até mesmo por repetição, por ver as coisas acontecerem sempre assim. Então, é mapear. Nós vamos identificar através da constelação qual é esse lugar e trazer a consciência. A partir do momento que ela toma consciência, algo internamente já começa a acontecer. E aí, é claro, né, trouxe para a consciência orar e vigiar todos os dias, através de todos os princípios sistêmicos que nós temos, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, colocar isso na prática do dia a dia. Mas, de fato, tomar consciência já é um grande passo, porque aí você começa a se reconectar com a tua essência novamente
e tomar o teu lugar, tomar a tua força, se conectar com a sua força. No nosso lugar, nós somos fortes. Então, no fim de tudo, Duni, resumidamente, o povo tá no impulso e nem sequer se conhece. Perfeito. Tá fazendo cagada ou tomando suas atitudes aí no dia a dia, seus comportamentos, faltadas informações inconscientes, e chora no consciente e se comporta de forma a se fazer chorar no inconsciente. É mais ou menos isso? Sim, que Então é a vem maior, pra cá, a maior vem fazer parte seu treinamento, vem fazer o despertar, vem falar com o Ricardo, fazer sua análise corporal, vem falar com a Dúnia, fazer sua constelação, para que você se conheça e saia definitivamente da terceira série. Ricardo, muitíssimo obrigado. Ok aí. Obrigado pelo carinho de sempre. Dúnia, muitíssimo obrigado mais uma vez. Deus abençoe o trabalho de vocês que estão mudando o mundo aí aos poucos. E vamos ver se o nosso canal também ajuda você a mudar um pouquinho também nesse seu sem vergonha. Um beijo, fui, tchau, falou! legal. Show de bola! Boa!